Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma pergunta que é muito comum, né, que todo mundo faz quando se converte. E na verdade, até antes mesmo de se converter, ela se torna até uma pequena desculpa também para não conhecer Jesus, que é o famoso posso ou não posso fazer as coisas. Eu já ouvi algumas pessoas falando que precisam parar de fazer alguma coisa para depois ir para a igreja, né, pra depois conhecer Jesus, mas na verdade isso seria como se a pessoa dissesse que precisa se limpar para depois tomar banho. Não faz o menor sentido. E é uma dúvida muito grande para o novo convertido, né? Quando a gente se converte, a gente começa a pensar na nossa vida, a gente começa a repensar. E isso faz parte mesmo, eu acho que faz sentido que a gente realmente repense na nossa vida, né? Porque isso é um impacto que a presença de Deus faz na nossa vida. A gente conhece Ele e a gente entende que tudo que a gente viveu até ali não fazia sentido. Então a gente começa a repensar, tipo, nossa, e agora isso e aquilo? E aí a gente vai indo para uma outra proporção. E eu acho que todo mundo já fez essa pergunta em algum momento. Só que eu acho que o erro está em focar nessa pergunta. Porque a resposta para essa pergunta, na verdade, é conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você vai percebendo o que faz ou o que não faz sentido para você. Eu acho engraçado que antes de conhecer Jesus, né, pelo menos para mim que não vim de um lar cristão, eu já pensei assim, né, vendo alguma pessoa cristã e para mim essa pessoa vivia em um mundo muito diferente, assim, parecia que essa pessoa estava num mundo muito paralelo ao meu. De fato, eu estava, né? Mas a gente pensa que essa pessoa, sei lá, é meio estranha. Mas sei lá, às vezes você já viu algum cristão antes de se converter, né? Você pensou que ele era estranho, ou sei lá. Mas quando você conhece Jesus, você começa a se olhar dessa forma, você começa a olhar para o seu eu antigo, para o seu eu sem Jesus, e você começa a não conhecer aquela pessoa, você começa a olhar para aquela pessoa e falar: por quê? Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então as coisas vão perdendo de fato o sentido. Por que eu digo que esse não é o foco? Porque de fato não é. Eu conheci o amor de Jesus muito nova, eu tinha 13 anos, mas eu não conhecia nada sobre ele. E eu fiquei durante muitos anos achando que conhecia ele, achando que conhecia as coisas sobre ele, achando que entendia tudo. E eu não entendia nada. É claro que à medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo cada vez mais numa coisa ou outra, mas eu realmente conheci a Cristo verdadeiramente quando eu busquei Ele de verdade, sabe? Independente de alguém para me ajudar ou da igreja, porque a igreja é extremamente importante na nossa vida, mas a gente precisa ter o nosso relacionamento com Ele. A vida cristã é conhecer Jesus. E eu não tinha noção do quanto eu tinha para conhecer. E hoje eu não tenho noção do quanto eu ainda tenho para conhecer. Eu tenho certeza que eu estou fazendo esse vídeo agora e daqui uns anos eu vou assistir ele e vou falar: eu não sabia de nada ainda. Não tem como a gente, tão pequeno, né, seres humanos tão pequenininhos, conhecer a imensidão que é esse Deus maravilhoso. Então, às vezes a gente acaba limitando a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, em algo desgastante, sabe? E a gente transparece isso para outra pessoa, a gente transparece isso para aqueles que estão lá fora, como se a vida cristã fosse isso de: meu Deus, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E eu não estou falando aqui sobre pecado, tá? Porque o que é pecado está muito claro na Bíblia e pecado é pecado. Uma vida em pecado não tem nada a ver com uma vida cristã e o pecado te afasta de Deus. Então, eu não estou falando sobre pecado. Mas eu falo de coisas que a Bíblia não deixa muito claro, assim, muito específico se tá tudo bem ou não, né? Se é saudável ou não para nossa nova vida, né? E às vezes a gente gasta tempo demais nisso, sabe? A gente se desgasta nisso e a gente transparece para as pessoas que essa é a vida com Deus. Mas a vida com Deus, ela se baseia nele e em conhecer ele. E não existe nada melhor do que conhecer a Cristo.
Nada melhor, mesmo. Quando eu comecei a fazer como a própria Bíblia diz, e eu fui pro meu secreto com Jesus, e eu abri minha Bíblia, e eu comecei a ler, e eu comecei a orar, e eu comecei a colocar aquele tempo como algo importante, eu não tenho explicação, sabe? É assim, só você fazendo para você entender o que é isso. Não importa quanto tempo tenha que você sabe que Jesus é o Salvador. Se você não entrar para o seu quarto e fechar a porta, literalmente, você não vai entender o que significa isso de verdade. E o mais incrível é que você realmente vai mudar. Eu não estou dizendo que todas as mudanças são fáceis, porque não são fáceis, né? A Bíblia diz que devemos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz. Então, nem todas as mudanças serão fáceis, mas você vai desejar essas mudanças, porque você não vai se encontrar mais em quem você era antes. E aí você não precisa de perguntar para as pessoas, porque isso o próprio Espírito Santo vai te falar. Então essa é a verdadeira resposta. Não fica perguntando o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz sentido. Se preocupe em conhecer a Ele, sabe? Vai para o seu quarto, fecha a porta e começa a perguntar. Abre lá a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e começa a ler e pergunta para Ele, fala, Senhor, por quê? Por que o Senhor queria que eu soubesse isso daqui? Por que eu tenho que saber isso daqui? Por que é importante, sabe? É fantástico conhecer a Deus. Viver uma vida conhecendo a Deus. Eu tenho lido um livro do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Um livro sensacional, eu indico muito ele. E assim, resumidamente, né, vou falar um trechinho desse livro, mas ele fala muito sobre você buscar a Deus, né, até que nada mais importe, que esse é o ponto que a gente precisa chegar, mas ele fala sobre o maná escondido, né, e o maná escondido está em Cristo, e a gente pode encontrar ele, e não é só na glória, não é só depois dessa vida, sabe? É aqui, é agora. A gente pode buscar. Às vezes a gente limita o que a gente poderia experimentar em Deus com preocupações que no final das contas serão resolvidas como consequência de conhecer a Ele. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, mas tudo é dele. Tudo vem por causa dele. E todas as coisas que a gente mudar vem por causa dele, vem por meio dele. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente está fazendo, como eu falei, se limpando para depois tomar banho. As boas obras são frutos do Espírito em você, não são os seus resultados. Outra coisa que fala no livro do Luciano Subirá, que eu achei fantástico também, é sobre a medida que você busca o Senhor, Ele te entrega, né? Então, assim, quanto mais você buscar, mais Ele vai te entregar, né? Ele vai te correspondendo. Ele é um Deus que te corresponde na mesma medida. Então, se você busca com mais intensidade, você recebe com mais intensidade, né? E a sua vida é completamente transformada. Então, assim, você precisa da igreja, você precisa estar em comunhão, mas se você não tiver o seu íntimo com o Senhor, nada vai fazer sentido e nada vai ser real. Então, ao invés de você perguntar o que você pode, o que você não pode fazer, vai para o seu quarto e ore ao Senhor, pede Ele para que Ele se revele a você. E Ele vai se revelar, porque essa é a vontade dele. Eu percebi que durante todo esse tempo que eu conheço Jesus, ou que eu achei que eu conhecesse Jesus, eu coloquei muitas coisas na frente do verdadeiro propósito mesmo, que é conhecer Ele. Mas a palavra diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E esse vídeo é literalmente sobre isso. Não perca o seu tempo fazendo essa pergunta ou qualquer outra pergunta antes de fazer o principal, que é buscar Ele em primeiro lugar. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te edificado. E se você lembrou de algum amigo que precisa ouvir essa palavra, encaminha para ele esse vídeo. Tchau, tchau!